Quando se fala de missões, a gente está mexendo exatamente ali no núcleo, no cerne do amor de Deus. Hoje, para falar com a gente aqui, o nosso irmão Márcio Jesus, visto que o nosso irmão Márcio, hoje ele está aí consagrado à nossa liderança de missões aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Nossa Igreja. Mateus 28, do 18 ao 20, foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Isso Jesus falando com os discípulos. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Para preparar pessoas, é nisso que a gente vai falar bastante aqui hoje. A gente tem que preparar pessoas para poder para ir para o campo de missão. E aí essas pessoas preparadas, aí, intituladas aí missionários, vão fazer um trabalho de estar levando o amor de Deus, a palavra do reino, para pessoas que não conhecem e talvez nunca tenham ouvido falar do amor de Jesus, né? Gostaria de dizer que este é um tema que ele mexe muito com o meu coração, porque o maior missionário que poderia existir foi o próprio Senhor Jesus. Ele foi o primeiro de todos, porque Deus, né, como está em João 3,16, ele amou o mundo de tal maneira, né, então a gente já começa pensando que para fazer missões tem que ter amor, né, ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou, então missões tem que enviar alguém, enviou seu Filho unigênito, né, ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendi. Bom, a gente tem que lembrar que missões aí é um esforço, né, principalmente aí esforço internacional, né, de compartilhar uma mensagem ou realizar uma tarefa específica, né? Mas quando a gente fala do reino de Deus, irmão Márcio, quem pode fazer? Quando eu comecei a ter contato com missões, vendo missionários, né, eu imaginava sempre assim que era só aquelas pessoas, eram as pessoas que iam para longe, que tinham que deixar a família, né? Não que não seja, né, um dos princípios, né, ser enviado, mas com o passar do tempo, tendo muitos contatos aí com a Jocum, né, que é Jovens com uma Missão, que preparam missionários, isso mudou bastante na minha visão, do meu ponto de vista, porque hoje, na minha cabeça, quem pode ser missionário? Aquele que levanta suas mãos e diz: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Então, todo cristão, todo crente que recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, naquele momento, dali para frente, ele já se torna um missionário. Quando você recebe Deus no seu coração, Jesus como Salvador da sua vida, é mais do que provável, né, que a pessoa, na sua felicidade, ela queira passar isso adiante, né? Mas assim, falar do amor de Jesus para o meu amigo, falar do amor de Jesus para aquelas pessoas que estão me rodeando no meu dia a dia, não há muita dificuldade para se fazer isso, né? Porque aí eu vou fazer o meu testemunho, eu vou falar que Jesus me salvou, que Jesus transformou minha vida, que o que eu estou sentindo é algo tão diferente que eu gostaria que você, meu amigo, sentisse também. Culturais, né? E quando a gente fala de uma missão, por exemplo, transcultural, que você vai sair da onde você está aí, talvez para um país que você não conhece o costume, você talvez não se adapta nem com a comida que tem lá. Essa pessoa, como é que a gente faz para essa pessoa ser um missionário, né? Porque é fácil a gente botar a mão na cabeça de alguém. Hoje a gente vê muito isso, meu Márcio. É uma grande preocupação nossa. Bota a mão na cabeça de uma pessoa e fala: a partir de hoje você é missionário, eu vou te enviar para tal lugar. E muitas das vezes, desses envios dá errado, porque eu já vi isso acontecer. Dá errado por quê? Porque a pessoa às vezes não está preparada para isso. Mas dentro aí do contexto de urbano e transcultural, né? Qual que é a diferença? Sim, missões urbanas, né? As missões urbanas, ela engloba você começar a fazer missões a partir de onde você está. Né? Então, começando pela sua comunidade mesmo, dentro da sua igreja, né? Então, como eu disse, né, no meu ponto de vista hoje, todo mundo que levantou a mão para receber Jesus é cristão. Então, você está inserido ali numa igreja,
qualquer coisa que você fizer dentro daquela igreja, você já está sendo um missionário. Então, seja trabalhando na limpeza do prédio, na manutenção, servindo ali um lanchinho para as crianças, dando aula na escola bíblica, participando, né, dos grupos de louvores, corais que temos aí na igreja, participando de todos os ministérios. Então você já começa a ser um missionário ali, porque a gente parte do princípio que você tem que ir, né? Como a palavra diz, ide, né? Então você sai da sua casa, você se abdica muitas das vezes do seu tempo, né, para que você poderia estar fazendo outras coisas que também são importantes, mas você deixa tudo isso para se dedicar dentro da obra do Senhor, dentro da igreja, né? Então você já começa um missionário ali, trabalhando dentro da sua igreja. Na sequência, a gente sai das quatro paredes, né? A gente vai viver o eclésia mesmo, né? Que é sair para fora, a igreja sair para fora. E aí, na segunda-feira, ali você já começa a ser um missionário. Na sua escola, no seu trabalho, na faculdade, na sua vizinhança, dentro da sua própria casa, porque são muitos aqueles que não têm, assim, majoritariamente todos os membros da casa cristãos, convertidos, né? Então, às vezes você tem que pregar para sua mãe, pregar para o seu pai, pregar para os seus irmãos, pregar para o seu filho, para sua esposa, para o seu esposo. Então, você já começa ali, de onde você está, né? Dentro de casa, trabalho, escola, em todos esses lugares que é o pontapé inicial, né? Jerusalém, né? É ali, para depois a gente ir para os confins da terra. Então, se você faz isso a princípio, né, que é a urbana, já é um primeiro requisito para você poder um dia fazer a transcultural, né, que aí já é não mais você trabalhar aqui onde você está, mas é realmente ir para um campo mais longínquo, tendo que trabalhar a princípio, né, dependendo do lugar que você vai, o idioma, a cultura daquele lugar, como o senhor citou, a alimentação, né? Tudo isso antes você tem que se preparar, né? Pensar em tudo isso antes. Mas existem bases missionárias, existem cursos teológicos, seminários que vão te preparar justamente para você pensar nessas situações, porque quando a gente recebe de Deus o chamado missionário, que arde no nosso coração, a gente quer já sair rompendo fronteiras, né? Com aquele desejo de sair pregando a palavra, evangelizando e fazendo a obra. Mas a gente precisa fazer isso com consciência, né? Então, para onde eu estou sendo chamado? Em primeiro lugar, né? Qual é o idioma, a língua deste lugar? Eu vou ter que aprender, principalmente o inglês, que é a língua universal, né? Quais são os costumes, que roupas que se usam lá, o que eu faço aqui no meu país, que é tido como comum, até um gesto de um joia, por exemplo, que naquele país pode ser um gesto obsceno ou ofensivo. Né? Alimentação, né? Se você vai para um país onde eles estão acostumados a comer um tipo de alimentação que você não está, você vai ter que estar por dentro de tudo isso, antes mesmo de você comprar sua passagem, tirar o seu passaporte e ir para este outro país. Só um pouquinho na questão da alimentação, né? Eu vou citar aqui o exemplo da minha cunhada, né? Que é missionária lá na África, e vou me colocar como exemplo, né? Ela é missionária em São Tomé e Príncipe, né? Na África Equatorial, ali na África Central, e é uma ilha. Então, assim, a alimentação principal de lá são os frutos do mar, os peixes, né? Até mesmo tartarugas, né? E, enfim, uma alimentação um pouco diferente da nossa. E ela teve que se adaptar a tudo isso. Por exemplo, lá o alimento mais barato, assim, que seria um frango para nós, é o tipo escargot, que lá é chamado de gunzo. É o mais barato, né? E ela tem que comer essa alimentação, vários tipos de peixe, polvo, né? Lagosta, então vários tipos de frutos do mar e peixes. E eu, às vezes, me coloco no lugar, porque eu não sou muito adepto de comer peixe, né? Eu como muito raramente para agradar minha esposa, né? Que se criou na Baixada Santista, mas eu não sou, assim, não sou fã de peixe, eu não sou, né?
E eu penso assim, para eu ir para um lugar desse, para me alimentar com esse tipo de alimentação que eu sei que seria muito difícil para mim, eu teria que estudar antes a alimentação do local, mas eu ia contar muito com a ajuda do Espírito Santo. E assim, ter um contato direto com as pessoas, né, que você tá evangelizando, e aí prestar muita atenção. Eu tenho até um testemunho a respeito disso daí, não meu testemunho, mas eu conheci um missionário que ele estava fazendo uma missão aí transcultural, ele estava lá perto da África, né, e ele se hospedou na casa do casal, e na casa desse casal, a primeira refeição que ele fez lá, o casal não tinha praticamente nada. Então o que o casal fez? O casal cozinhou batata, irmão, né? Ele cozinhou batata e aí o missionário não se tocou na situação. O que aconteceu? O missionário comeu a batata e não podia comer a batata. Por quê? Porque na verdade eles cozinhavam a batata e tomavam água para se nutrir, e aí depois cozinhava a batata de novo, né? Então, eu sei que Deus, o Márcio, ele pode transformar toda a situação do missionário. Sim. Mas ele precisa estar preparado. Eu acredito muito nessa educação, nessa preparação do missionário, de conhecer o lugar para onde ele está indo, qual que é os costumes. Isso é notável, tem que ser feito. Sistema geográfico, às vezes a pessoa vai para um lugar que é frio, está acostumado a um lugar que é quente, né? E a gente não quer. O que a gente não quer do missionário? Que ele chega no lugar e a gente precisa trazer ele de volta, por doença, por problema de saúde, né? Então a gente luta para que ele vá de uma forma que ele possa, de fato, fazer aquilo que Deus ordenou fazer. Então, assim, eu estava conversando com o senhor um pouquinho essa semana, antes da gente fazer esse podcast aqui, e eu vi o senhor falando, por exemplo, que já nascera no coração a vontade de fazer, e já começou a orar, pedir para o Senhor te colocar numa posição que você poderia fazer, né? E aí o senhor fala inglês, a gente já vimos o senhor através de algumas traduções aí de pregações em inglês, né? Sabemos aí da formação do senhor, sabemos que o senhor é professor, né? E hoje dá aula, por exemplo, num colégio cristão, que foi Deus que abriu a porta para o senhor poder até falar, quase que praticamente todo dia tem oportunidade de estar falando, pelo amor de Deus, nessa escola. E dentro desse costume de transição, né, o senhor se envolveu aí com alguns caminhos missionários. Aí a gente quer saber um pouquinho, né, quais foram os projetos que o senhor se envolveu, como é que está esse projeto hoje. Sim. Sobre o que o senhor citou, né, da minha profissão, como eu falei no início, nós podemos fazer missões, né, a princípio sem ser transcultural, urbanas, onde nós estamos. E quando eu estive participando de um culto missionário, o pregador falou: quem tem o desejo de fazer missões? Depois de todos os testemunhos que ele trouxe, né? E ele falou: quem tem esse desejo, vem à frente. E eu fui à frente, né? Participei ali da oração. E eu coloquei para Deus, né? Eu falei: Senhor, como que eu poderia ser um missionário, né? Porque eu moro aqui, né, na cidade de Hortolândia, na época em Montemor, que é aqui do lado. Como que eu vou sair daqui? Como que eu vou para tão longe? Eu vejo só pessoas de longe. E eu falei: me mostra como que eu posso ser missionário. E aí Deus colocou no meu coração para eu ter uma profissão, que nesta profissão eu pudesse exercer o papel missionário, né? Todas as profissões, como eu disse, você pode ali num momento ou outro falar da palavra, mas a gente sabe que algumas profissões é mais restrito, né? E Deus colocou no meu coração o desejo de ser professor, porque eu tive vários professores que eram de outras religiões e eles deixavam isso transparecer nas suas aulas, na escolha de músicas, nas escolhas de textos para serem lidos. E eu comecei a pensar, falei: se eu for um professor cristão, eu também posso fazer isso, influenciando com louvores, com textos que vão estar ligados à Bíblia. E Deus colocou esse desejo no meu coração. E foi quando eu decidi que eu queria ser professor, mas uma situação financeira muito difícil, não tinha condições de fazer faculdade, recém-casado, com criança pequena, esposa doente, desempregada, só eu tendo que manter tudo, então eu não tinha como fazer, né, faculdade. Até que eu tive o desejo de começar a aprender inglês, que era um curso que dava para eu pagar. Comecei a estudar, desenvolvi ali a língua inglesa e comecei a dar aula particular nas casas das pessoas, ia de porta em porta, empresas.
Até que um dia um aluno meu falou assim, olha, você dá aula muito bem, por que você não faz faculdade? Você vai ser mais bem remunerado, você vai ter mais garantia, né, de trabalho. E eu falei, mas eu não tenho condições. Ele falou, olha, mas tem aí, no caso aqui na época, né, a faculdade PUC Campinas, que está oferecendo bolsas, né, para alunos que vêm da escola pública. Por que você não tenta? Né? E eu tentei, fiz vestibular social, passei, fiz toda a parte de entrevista, comprovação socioeconômica, documentação, tudo que eles me pediam, religiosamente eu entreguei para eles. E aí, por fim, eles até na minha casa foram, né, para checar se tudo que eu falei era verdade. E aí, por fim, eles me concederam uma bolsa 100%. E foi aí onde eu pude estudar, me formar, né, em professor de português e inglês, mas eu só leciono em inglês. E como Deus vai muito além do que nós pedimos ou pensamos, eu comecei a dar aula no Estado. O Estado é laico, né? A gente não pode falar ali de Deus, de Jesus. Eu fiquei um ano ali, mas mesmo assim eu introduzia louvores, colocava louvor, falava da palavra de Deus, versículos. E aí, no final deste ano, que eu trabalhei lá, meu primeiro contato com a escola, eu fui convidado para ir para este colégio cristão que o senhor mencionou. E lá eu estou há 10 anos. E todos os dias, eu tenho que fazer o culto com os meus alunos, eu tenho que ler devocionais, ler a palavra de Deus. E entre uma matéria ou outra ali, um assunto ou outro da minha matéria de inglês, eu consigo introduzir, né, a palavra de Deus e ser um missionário ali dentro desse colégio. Então, essa é a minha primeira experiência, vamos dizer assim, como missionário. Né? Então, no meu trabalho. Só que um detalhe que eu não mencionei, um pouco antes de eu entrar nesse colégio, eu estava escutando uma programação de rádio e eu ouvi algumas pessoas falando inglês no rádio. E aí eu, né, sempre quando você que estuda inglês, você escuta alguém falando, você quer escutar ali, traduzir, fazer parte daquilo ali. Eu falei, peraí, deixa eu prestar atenção. E aí eu vi que tinha ali 2 paquistaneses falando que eram refugiados, que estavam aqui no Brasil, em São Paulo, fugindo da perseguição religiosa que tem lá no Paquistão. E naquele programa tinha um menino de 16 anos que estava interpretando eles, que foi o que ajudou eles lá em São Paulo. Eles dormiram 10 dias na Praça da Sé, não sabiam que aqui falava português, e eles tentavam falar com muitas pessoas, não tinham ajuda, até que esse menino de 16 anos, o Matheus, entendeu o que eles falavam e levou para um pastor que os levou para o rádio. E aí, eu escutando o programa, o pastor que estava os ajudando naquele momento falou que precisava de um professor de inglês que desse aula de português para eles, para que eles pudessem trazer a família, trabalhar, né? Enfim. E eu me voluntariei, né? Era totalmente voluntário, não ia receber nada por isso. E eu fui lá me voluntariar e fui ajudá-los. A princípio eu fui para dar aula de português, só que como eles são pastores, teve a necessidade de eu, às pressas, virar um intérprete para eles, mesmo sem ser intérprete, né, de profissão, para contar o testemunho deles e interpretar as pregações, e a gente coletar um valor que na época era de R$70 mil para a compra de 7 passagens para trazê-los para o Brasil, as esposas e os filhos. E foi assim que eu entrei nessa causa, né, deles, como intérprete. A gente rodou aqui a região toda de Campinas, fomos para outros estados para contar, e ao fim de 5 anos nós conseguimos o valor de R$70 mil e trouxemos, né, as famílias. Hoje eles estão bem, estão estabilizados aqui no Brasil, estão vivendo super bem, já falam bem o português, né? E assim, esse meu trabalho na escola cristã, ele veio através desse meu primeiro passo em ajudá-los com as aulas de português. Porque quando eu me voluntariei, eu estava saindo do meu contrato do Estado, não tinha garantia mais de pegar aulas, mas naquele mesmo momento que eu me prontifiquei a ajudá-los, 2 meses depois eu fui contratado no colégio. Então eu vejo assim que nós precisamos fazer missões sem pensar em nada em troca de Deus, né? Por amor, como eu disse no início, é por amor. Mas Deus ama tanto missões, tanto que Ele investe, e investe pesado.
para aquele que tem vontade de fazer a obra. E ele vai abrindo portas, ele vai tirando as pedras do caminho, ele vai dando recursos. Nós não tínhamos um centavo e nós conseguimos 70 mil reais. Então, quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, ele diz um amém, diz um sim e te abençoa ali naquela obra. Ô Márcio, e na África? Então, a missionária Sandra, né, a minha cunhada Sandra, ela foi para a África, né? Ela, como eu comentei aqui também, um dia recebeu ali o chamado missionário de Deus, foi se preparar, fez Instituto Bíblico, fez a APEC, né, que é uma organização que prepara para trabalhar com crianças, e estava preparada já para ir para o campo missionário, foi até um pouco para a Bahia, tal, fez algumas coisas. Só que a sua mãe se preocupava muito dela como mulher ir para o campo sozinha, né? Para uma mulher para o campo sozinha é mais complicado. E minha sogra começou a orar para que ela fosse, mas fosse casada. E aí, depois de um ano de oração, ela foi convidada para ir para um culto onde ia ter um teatro. E nesse teatro tinham missionários do Instituto Bíblico Peniel, lá em Jacutinga, e um desses missionários era o pastor Eliud, que depois veio se tornar o seu esposo, né? Na época ainda estudante, veio vindo da África, de São Tomé e Príncipe, aqui para o Brasil, e eles conheceram, né? Ali Deus já estava trabalhando, né, no coração dela, o desejo que ela tinha de ir para a África, de ir para os confins da terra, e os dois se apaixonaram, 6 meses namoraram, com mais 6 meses casaram, porque como ele era estudante estrangeiro, ele tinha que, ao fim do curso, e já estava terminando, voltar logo para o seu país. E ele falou para ela, olha, nosso namoro tem que ser para casar e para ir embora do Brasil. Tudo assim. Ou seja, casou certinho. Sim, né? Por isso que, mais uma vez, eu falo, quando você tem o desejo de fazer missões, Deus entra pesado, entendeu? É isso que você quer, meu filho? Então eu vou te abençoar, eu vou fazer o que for possível para você fazer a minha missão, né? E eles casaram. No ano de 2010, eles se mudaram para São Tomé e Príncipe, definitivamente. E lá começaram a implantar 2 igrejas, né, Batista Bíblica. E, a princípio, ela dando aula para as crianças, vendo o número de crianças aumentando, ela teve o desejo de começar um projeto missionário lá também, chamado ProAme, que é o projeto Amar, Alimentar e Educar. E aí ela dá reforço escolar e alimentação 3 vezes por semana para os seus alunos ali, que alguns são membros da igreja, outros não, são da comunidade. E aqueles que estudam à tarde vão de manhã, os que estudam de manhã vão à tarde, né? E embora eu, minha esposa, que é a irmã, né, a família aqui, nós nunca estivemos lá presencialmente na África, como família a gente acaba sendo o braço direito dela aqui, o apoio, aqueles que seguram a corda do lado de cá. Então a gente fica ali no backstage, como diz assim, né, atrás do palco ali, providenciando tudo que ela precisa, conta bancária, a gente que faz as correrias aqui, pagamento de INSS, porque o missionário, né, ele precisa um dia ter uma previdência ali para se aposentar, né? Então toda essa parte por trás das câmeras, vamos assim dizer, nós corremos para ajudá-los, né? Então é um suporte, né? Para sua irmã hoje tem um suporte aqui no Brasil, você é esse suporte. Sim, nós damos esse suporte para ela, para eles, né? Que não deixa de ser missão. Sim. A gente aprende muito isso, quero deixar aqui registrado. Sim. Que aquele que segura a corda do lado de cá faz parte da missão. Sim. Até tem um jargão, né, que nós dizemos aí que missões se faz, né, com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos daqueles que contribuem, né? Então tem várias formas da gente fazer missões. Então neste caso da África, não tão atuante, tão à frente como foi com os paquistaneses, que eu tive que viajar muito presencialmente com eles, a gente fez já mais do lado de cá, né? Ali no financeiro, na oração, mas fazendo missões junto com eles, estando sempre presente nas postagens, nas fotos, intercedendo. Muito bem, isso é muito gostoso de ver.
Vamos entrar num assunto agora que, para alguns que fazem missão, eles é um pouquinho até meio que polêmico, né? No tempo de Jesus, irmão Márcio, fazer missão era você, tipo, como Jesus disse, né? Você colocar um embornazinho a tiracolo e pé na estrada. Sim. Levar a palavra, o evangelho, no tete a tete, pessoa a pessoa, né? Era assim que a gente consegue ver através da própria palavra do Senhor como que era esse costume, né? Agora hoje a gente pode entender, e aí essa é a pergunta, essa é o questionamento que algumas pessoas fazem a respeito de se utilizar, por exemplo, da tecnologia, né? E das inovações que tem, tanto do transporte, tudo, para se fazer missão, né? Então, fala um pouquinho para mim a respeito de uso da tecnologia para se fazer missão. Sempre partindo do princípio, né, que qualquer um pode ser missionário e nós podemos fazer missões em qualquer lugar, principalmente hoje em dia, né, nas mídias sociais, né, nas redes sociais. Então, você que tem o seu Instagram, você que tem aí o seu Facebook, você que tem TikTok, todas essas mídias mais famosas, né, use esse poder que você tem de influência sobre as pessoas que você tem contato para evangelizar, para pregar a palavra de Deus. Seja do mais simples possível, postando aí um post com a palavra de Deus, né? Vídeos curtos, compartilhando links do culto da igreja, como nós temos aqui. Nosso culto é transmitido ao vivo, né? Pelo YouTube, pelo Facebook. Então, o pastor sempre está pedindo para a gente compartilhar esses links, né? Seja na hora do culto ou depois você compartilhar também no seu grupo familiar. Enfim, hoje não há mais barreiras. Não há mais barreiras. Com a tecnologia, as barreiras caíram por terra e a gente pode sim e deve fazer missões de forma digital também. Deixo para você que nos assistindo, agradecendo aí por você ter assistido essa programação com a gente. Não esqueça de compartilhar, né, irmão Márcio? Compartilha aí essa programação. Provérbios 16:3, porque esse provérbio ele bate no meu coração todo dia, porque todo dia eu tenho a oportunidade de falar sobre ele para alguém, né? Que diz assim, confia ao Senhor as tuas obras, que é o que a gente está falando, quando você faz a vontade de Deus. Então confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Trocando em miúdo para que você entenda, coloca o Senhor em todos os seus negócios, seja ele fazer missão, seja ele no seu trabalho, não importa. Coloca o Senhor nesse projeto seu de vida, que aí o desejo do seu coração vai ser estabelecido, ou seja, vai se concretizar, né? Vai acontecer. Então, quem faz com Cristo, quem faz as coisas com Deus envolvido, tem toda certeza de dar certo. Coisas sobrenaturais acontecem quando você se envolve com missões. Numa dessas minhas idas para interpretar os paquistaneses, eu ia muito para São Paulo. E uma vez eu voltando sozinho, por volta de 10, 11 horas da noite, eu vim na Bandeirantes e até chegando ali no pedágio de Campinas, eu estava acordado. Do pedágio de Campinas até chegar aqui na Del, que é a saída ali DM, né, para Hortolândia, eu não sei como que eu cheguei, porque eu perdi o sentido de tanto sono que eu estava, né? Eu acordo em torno de 5 horas da manhã para ir para o meu trabalho. Naquele dia eu não consegui tirar nenhuma sonequinha à tarde e fui lá para Jaraguá, né? E quando voltei muito tarde, voltei muito cansado e eu não sei como eu cheguei em casa. Eu perdi o sentido. Teve um momento que eu não sabia mais se eu estava na Anhanguera ou se eu estava na Bandeirantes. E eu apaguei. Sim, não sei por quantos segundos, não sei explicar, mas eu apaguei. Eu não sabia o que eu estava fazendo, não sabia onde eu estava. E eu tive a nítida impressão e a certeza hoje que foram os anjos do Senhor que não deixaram eu bater o carro, eu capotar, sair da avenida, da rodovia e chegar na minha casa em segurança, porque eu não tinha condições mais de dirigir naquele dia. E eu sei que foram os anjos do Senhor que me trouxeram e me levaram para casa. Então, assim, isso eu tô falando de mim, mas eu já ouvi de missionários assim que eles precisavam
que naquele dia chovesse e choveu naquele dia, ou que naquele dia não chovesse, vinha dias seguidos de chuva, eles precisavam cobrir a igreja, e naquele dia específico, que estava tudo programado, não choveu, eles terminaram a cobertura, voltou a chover. Então assim, Deus, ele age de forma poderosa quando você se coloca para fazer missões. Assina embaixo de fato. Com certeza. Vamos orar? Vamos orar. Então vamos orar. Pode orar, irmão. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Senhor e meu Salvador Jesus Cristo de Nazaré, muito obrigado por esta oportunidade, esta rica oportunidade que o Senhor me concede para falar um pouquinho aqui de missões. Eu posso dizer que eu sou o menor da casa no assunto, poderia fazer ainda muito mais do que eu já fiz, mas eu sou grato ao Senhor por tudo que o Senhor já me permitiu viver na área de missões, e por isso estar aqui hoje compartilhando um pouquinho da experiência e até mesmo sendo um incentivador para aqueles que estão assistindo esse podcast, para que um dia venha fazer missões também e que mude o seu ponto de vista, que missões não é só para quem vai para longe, só para quem vai para o Nordeste, Amazonas ou até fora do país, mas que missões começam dentro da nossa casa, com a nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas mais próximas de nós, no trabalho, na escola, na faculdade. O que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.